Nacional, um programa da AltV em seu 12º ano de existência, a primeira TV na internet. E hoje eu estou recebendo duas pessoas de grande capacidade e que eu acho que vai trazer um debate muito legal. Um sobre câncer de próstata e o outro sobre a necessidade de inserir alguns conceitos jurídicos na educação desde a mais tenra idade. Para isso eu estou recebendo aqui a doutora Márcia Sobrani, que é professora de Direito Constitucional da PUC, uma grande faculdade de Direito aqui, e outras faculdades também, Faculdade de Anhanguera. Doutora Márcia, é um prazer recebê-la. Muito obrigada. E também o doutor Marco Aurélio Lipai, que é um urologista, também professor. É um prazer recebê-lo aqui, doutor. Boa tarde. Obrigado. Então, vamos começar, né? Porque vai chegar uma hora do programa hoje que nós estaremos falando, acho que, da mesma coisa. Mas vamos lá. Doutor Lipai, é verdade que ainda existe muito preconceito dos homens em buscar, em fazer aquele exame anual de próstata para saber como é que está e como é que não está? Infelizmente existe. E não é pouco, né? Hoje a gente observa que muito da população masculina efetivamente reluta em procurar o urologista, mesmo com todas as campanhas, como no final do ano nós tivemos o Novembro Azul, que foi amplamente divulgado pela Sociedade Brasileira de Urologia, teve um evento em Brasília sobre isso para fazer uma divulgação nacional, mas mesmo com toda a mídia trabalhando em cima, jornais, TV, infelizmente os homens ainda não chegam da forma como nós gostaríamos e que nós orientamos que eles devam chegar ao consultório. Então eu vou atribuir isso àquilo que a gente também fala muito aqui, que é o machismo brasileiro, né? Quando a gente fala machismo, não é preconceito não, viu? É uma cultura, é uma forma de educar. E infelizmente passa-se para o homem que com ele nada vai acontecer, porque ele é o super-homem desde menininho, né? Doutor, o câncer de próstata hoje atinge todos os homens em todas as idades ou há um percentual diferenciado? Não. Os homens hoje, e essas diretrizes no final do ano, não só da sociedade brasileira, mas da sociedade americana e da sociedade europeia, mudou-se um pouquinho nos últimos tempos. Os homens, antigamente, a partir dos 40 anos, eram orientados indiscriminadamente a procurar o urologista. Hoje, do que a gente fala de screening, ou seja, do rastreamento da doença. Considerando que a partir da década de 90, com o advento do PSA, que é um marcador antígeno prostático específico, uma dosagem de sangue, chamada dosagem sérica, efetivamente veio mudar alguns conceitos nessa área. Mas com o passar do tempo, a gente observou que com o diagnóstico precoce, não necessariamente nós mudaríamos a perspectiva de vida. Então, chegou-se à conclusão que o ideal é que nós começássemos a selecionar os pacientes pela conversa, pelo exame físico, pelos exames acessórios, exames de laboratório. E a partir daí ver qual era aquele paciente que efetivamente é candidato a um evento chamado câncer de próstata. Nos últimos anos, a gente pode dizer que aproximadamente 60 mil brasileiros irão desenvolver ou manifestar o câncer, serão diagnosticados como câncer de próstata, mas não necessariamente eles vão vir a falecer do problema, tá? Então a condição não é câncer é igual à morte, muito pelo contrário. Hoje a gente considera que aqueles pacientes por volta dos 45 anos comecem de um modo geral, comecem a procurar o urologista, o consultório, para que possam ser orientados, diagnosticados. E a partir daí, qual exame vai ser feito, como que a gente vai conduzir esse caso. Então, começa daí que ele não precisa ter o receio de que a consulta médica é igual a um toque de próstata. Se nós falarmos sobre câncer de próstata e toque, eu acho que nós homens, nós estamos muito atrasados, considerando que as mulheres saíram na nossa frente. E as mulheres hoje são grandes aliadas dos urologistas, porque quando elas se preocupam ou amam seu esposo, os seus filhos, né, elas estão orientando a que eles vão procurar o urologista. E muitas vezes elas não citam, mas no inconsciente delas porque a partir da adolescência, a menina hoje procura um ginecologista, e muitas vezes acompanhada da mãe. E não tem, vamos dizer assim, desconforto maior do que uma moça, uma senhora ser examinada por um ginecologista,
seja ele do sexo masculino ou do sexo feminino. E se nós lembrarmos que o número de câncer de colo de útero caiu de forma absurda nas últimas décadas, é porque as mulheres procuraram ginecologistas na década, baseado no começo da década de 70 especificamente. E naquela época a gente não pode esquecer que era um tabu a mulher ir ao ginecologista e ser examinada, ser submetida a um toque vaginal. Mas elas foram, elas saíram na frente e elas venceram essa batalha. Então as mulheres, nós temos que parabenizá-las e seguir o exemplo dela, porque é muito mais constrangedor para a mulher ser examinada do que o homem, porque não envolve só um exame simples de uma vagina, no caso da mulher, tem a mama também. Então, a mulher é muito mais exposta, se assim podermos dizer, do que o homem, né? Eu costumo brincar, no bom sentido, falando que o toque de próstata não leva mais do que 15 segundos e, efetivamente, ele vai nos dar muita informação. Um toque de próstata hoje, quando bem feito e em mãos experientes, 40% dos diagnósticos podem ser, aproximadamente, podem ser realizados por um simples toque. Depois se complementa com o PSA. E o PSA, aproximadamente, como eu falei anteriormente, ele é o antígeno prostático específico, é uma dosagem no sangue. E ele, isoladamente, vai dar ao redor de uns 45%. Se nós somarmos o toque mais o PSA, efetivamente essa chance de acerto vai ao redor de 95%. E se esse paciente ele é fidedigno, ele vai ao urologista todos os anos, ou no período que o urologista assim determinar, não necessariamente ele precisa ser submetido todo ano ao toque de próstata, porque essa informação já vem lá atrás. O câncer não vai dobrar de tamanho de um dia para o outro, ele vai levar um tempo, especificamente o câncer de próstata, que leva ao redor de 2 anos para ter uma multiplicação celular. Doutor, e só o PSA necessariamente quer dizer que há algum problema? O PSA alterado? Não. O PSA é o que eu comento com o paciente. Ele não altera especificamente, ele não é condição sine qua non, ou seja, ele não é igual a câncer. Subiu o PSA, eu estou com câncer de próstata. Não, existem outras doenças que precisam ser descartadas, como, por exemplo, o aumento benigno da próstata, que ocorre em todos os homens a partir dos 40 anos. Ele sobe, né? O PSA, eu costumo dizer que ele tem uma curva de crescimento ao longo do tempo. E nós precisamos interpretar essa curva de qual é a tendência dela. E a partir daí, pode ser uma doença benigna, por exemplo, uma infecção da próstata, chamada como prostatite, pode dar. A hiperplasia prostática benigna, aquela que leva o homem a ter dificuldade para urinar, pode levar. Uma manipulação, por exemplo, uma sondagem, uma colonoscopia, que é um exame, né, do intestino. Então, tem uma infecção de urina pode dar. Uma infecção de urina, né, que também pode. Então, cada caso é um caso. E não quer dizer que PSA elevado é igual a câncer. Isso tem que deixar muito bem claro. Agora, eu vou provocar. Ontem eu participei do programa do Bujanra. Como eu fui alvo de provocações, eu vou provocar. Eu li recentemente um estudo nos Estados Unidos de que, muitas vezes, o resultado de que esta pessoa está lá 3. Eu vejo muitos médicos optando pela cirurgia com um PSA que antigamente não fazia cirurgia. Está havendo uma antecipação de muitos procedimentos cirúrgicos e que, por esse estudo, não necessariamente este indicativo faria com que aquela pessoa viesse a ser portadora de câncer. Ou seja, faz o procedimento cirúrgico, sofre algumas sequelas, eventualmente continência urinária, a própria fertilidade, sim, né? Com certeza. Como é que o senhor está vendo esse estudo? Só acha que, infelizmente, essa prevenção médica de hoje, vê um negocinho e tira as mamas, vê não sei o que lá, tira... não está havendo uma exacerbação que, no fundo, poderia não dar em nada? Foi como nós comentamos. E que, aliás, eu quase dei parabéns ao senhor, porque é perfeito o seu raciocínio, perfeito. Eu costumo dizer no consultório para os pacientes, até tranquilizá-los, porque o paciente entra no consultório, ele já entra tenso, ele já acha que ele tem alguma doença, ou aquele que já vem com um diagnóstico previamente estabelecido. Então, a primeira coisa é tranquilizar o paciente. De que forma que a gente tranquiliza o paciente?
comentando com ele que o tratamento dele tem que ser personalizado dentro do arsenal que nós temos à disposição e, ao mesmo tempo, se classificando a faixa etária a qual ele se encontra e, efetivamente, as doenças que ele também traz para nós. Então, cada caso é um caso. Por exemplo, é diferente eu fazer um diagnóstico num paciente com câncer de próstata jovem, quando eu falo jovem, vamos supor ao redor dos 55 anos, e que ele tem uma perspectiva de vida mais de 30 anos, eu vou colocar, e é uma doença que nós identificamos que é uma doença localizada, eu vou propor para esse paciente as opções terapêuticas, e essas opções têm que ser muito bem colocadas, nós temos que ser extremamente éticos. Existe a opção cirúrgica, existe a opção de radioterapia, como exemplo, e existe, por exemplo, como a literatura está colocando, e a gente começa a discutir observações. Mas isso considerando o que eu estou encontrando, o que eu estou vendo dos exames previamente identificados. Diferente de um paciente que chega por volta dos 80 anos com um diagnóstico de câncer de próstata afirmado, você começa a afirmar que você deveria ter pedido PSA para esse paciente, você deveria submetê-lo a uma biópsia, você vai fazer cirurgia, você vai fazer rádio ou você vai tratá-lo de forma expectante? A literatura mostra, tá, que pela perspectiva de vida que ele tem e pela idade com que ele iniciou a doença, não necessariamente ele precisa ser tratado, ele pode ser observado. E isso passa a ser, se você não está muito bem preparado, como é que você vai convencer o paciente do contrário? Então, as formas de tratamento hoje, elas têm que ser, elas não podem ser estandartizadas, elas não podem ser padrões. Nós temos que discutir com o paciente o que nós temos hoje em medicina e o que tem de melhor para ele. E a gente tem que sempre resumir de uma forma, qualidade de vida. Muitas vezes eu brinco com os pacientes, mas brinco no bom sentido, com uma forma muito séria e muito responsável. No câncer de próstata especificamente, os pacientes ao redor de 75, 80 anos, quando fazem um diagnóstico, eu costumo dizer assim, a perspectiva de vida do senhor é essa, em razão desses motivos encontrados, e muito provavelmente o senhor vai morrer com a doença e não da doença. Eu falo em morte porque é a única certeza que nós temos na vida e que nós temos que também estar preparados para isso dentro da medicina. Eu acho que eu consigo responder dessa forma. Eu diria, eu acho que a Márcia vai concordar comigo, no nosso linguajar, eu diria morrer com dignidade. Exatamente. Porque qualidade de vida, eu acho que a medicina até fornece, mas dignidade dá para discutir. Eu gostaria de fazer algum parênteses, desculpe, considerando, vamos discutir um pouquinho de ética na medicina. A gente tem que, antes de a gente propor um tratamento, a gente tem que ter um respeito pelos pacientes, pela doença em que ele se apresenta. Eu até costumo brincar com os pacientes, eu não tenho culpa do problema que está entrando no meu consultório, mas eu estou aqui para responder e procurar fazer o melhor para o paciente. E para isso a gente tem que ter muito respeito com o paciente, a gente tem que ter tempo para conversar com o paciente, a gente tem que escutar o paciente, a gente tem que examinar o paciente. E garanto que muitos dos problemas médicos, se nós voltássemos um pouquinho ao passado, mas sem esquecer o que nós temos de ser, na nossa tecnologia hoje, dentro que a gente pode oferecer, é muita coisa. E se nós tivermos possibilidade de fazer isso, nós estaremos fazendo uma medicina de excelência. Eu tenho certeza que saudade daquele médico de família, né, que conhecia toda a tua vida desde o começo, era muito mais fácil para ele. Por telefone ele chegava a diagnosticar, não é, Márcia? Humanizar a medicina. Voltar a humanizar a medicina. Nós precisamos trabalhar nessa tecla, humanizar a medicina. Márcia, conta pra gente da sua tese. Né? Eu achei interessantíssimo, acho que penso muito parecido com você, mas é claro que você aprofundou o tema, então eu queria que você falasse sobre ela. Ok, né? Então vamos lá. A tese é uma tese recente, recém-defendida, no início deste ano, que me fez com que eu angariasse o título de doutora. E o que me despertou, o tema específico, né, da tese, foi o resgate da cidadania, né, mas vindo desde tenra idade. A ideia de que inserir também alguns conceitos jurídicos, como bem,
você colocou, Rosana, mas conceitos jurídicos com base constitucional, não retomando um passado que tivemos em termos dos estudos, né, dos problemas brasileiros, da educação, SPB, né? Da educação moral e cívica, que teve o seu parcial mérito, Sim, sem dúvida alguma, no período, mas associado a um regime que tivemos no país, um regime militar, onde os livros eram previamente formulados, estabelecidos e direcionados pelo sistema de governo então vigente. A ideia não é retomar isso, claro, ao contrário. O despertar do tema da tese, na realidade, foi justamente o meu contato com os alunos na Faculdade de Direito. Então, eu ministro o Direito Constitucional e muito me espantava o jovem, normalmente recém-ingresso aos bancos universitários. Numa faculdade de Direito. Numa faculdade de Direito, ao perguntarmos a respeito do seu poder legislativo, os poderes constituídos, o poder executivo, o poder legislativo, poucos sequer sabiam. E alguns deles, muitos já tendo inclusive exercido o direito, né, direito e dever de voto, né, aos 18 anos. E nem sequer sabendo a atribuição do Senado Federal, a atribuição da Câmara dos Deputados, a representatividade dessas casas parlamentares. E aí começamos, né, a despertar para isso e optaram pelo curso jurídico. O que dizer então a respeito dos demais jovens brasileiros? A ignorância política na acepção do termo, por favor, visivelmente presente. Então, algo a se pensar a respeito. Como fazer esta ignorância política, se não dissermos retroceder, né? Mas projetar mesmo. Exatamente. Como eliminá-la, mesmo que paulatinamente? Não podemos nos distanciar da educação. Claro que é uma proposta que, em hipótese alguma, elimina a educação básica, o seu currículo, né, imprescindível e já existente, previsto pela Lei de Diretrizes e Bases, sem dúvida alguma, mas algo como um caminhar, né, em paralelo e buscando, por isso, um futuro diferenciado. Porque a nossa sociedade, embora a sociedade seja algo, quem é a sociedade, né? Não há como personificar, mas os integrantes da nossa sociedade, portanto nós, cidadãos como um todo, carecemos do quê? Carecemos da ética, carecemos de valores morais, de valores éticos, que estão muito distanciados e acabamos constatando isso nos próprios jovens de hoje em dia. Então, como irmos retomando isso? Como incutirmos, não no sentido de algo de cima para baixo, ao contrário, em algo de fazer com que aquele preceito constitucional, íncito no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, todo o poder emana do povo, conscientizar o cidadão de que o poder é dele, que ele é o titular, de mudar um pouco a ideia que o cidadão tem com relação ao Estado, porque o cidadão brasileiro é mestre em se indignar com tudo, mas na hora de ser chamado a coparticipar, aí é complicado. Eu vou além, Márcia. Quando você fala que não pode vir de baixo para cima, eu enxergo assim. De cima para baixo. De cima para baixo, eu enxergo assim. Você dando aula para estudantes de direito, eu dou muita palestra e eu brinco e é um momento de tensão na palestra quando eu falo assim, bom, eu vou começar aqui do artigo 5º, cada um vai falando um direito fundamental do artigo 5º, tá bom? Não. Né? Então, se estudantes de direito não conhecem o artigo 5º, né, é porque eles vão aprender, mas nós observamos entre colegas, e eu acho que o doutor também entre os médicos, eles têm toda a ética, toda a moral na profissão e não tem como cidadão porque não foram educados. Então estão jogando cigarro na rua, estão jogando papel no chão. Porque cidadania, né, não são só direitos, mas deveres. Não é só profissional. Temos deveres, não é só profissional. Cidadãos, sem dúvida alguma. É perfeito, porque eu acho que você continua formando os seus alunos muito bem, com conceitos do direito constitucional, mas
eu acho que, infelizmente, você tem certeza que vai ser no âmbito profissional e não no âmbito social. Social. Onde agora não podemos o quê? Dissociar o respeito e a tolerância. Solidariedade. Solidariedade, né? Que aí nós temos aí os direitos fundamentais, ou direitos humanos, né? De terceira geração, indo para a quarta, segundo Norberto Bobbio e assim por diante. E a questão da educação no próprio preceito constitucional, como tendo um dos seus objetivos, o preparo do indivíduo para o exercício da cidadania. Então é isso que, e a cidadania é muito maior, né, do que simplesmente comparecer de tempos em tempos às urnas, ainda muitas vezes reclamando da obrigatoriedade do voto. Brincando com o voto. Exatamente, brincando, muito embora não há qualquer problema em se abster. Eu parto desse pressuposto, desde que isso seja consciente. Claro, então, óbvio. o que falta para esta consciência é munir o indivíduo em formação, daí a ideia da nossa tese, né, a proposta da minha tese de justamente o quê? Ir munindo o indivíduo, obviamente, de forma paulatina, num linguajar condizente ao seu crescimento, de todas essas noções que envolvem o termo cidadania. Eu há pouco tempo entrevistei o Tércio Sampaio Ferraz e ele falou assim: Rosana, infelizmente o brasileiro nunca absorveu o espírito da lei. Ele é um contumaz, burlador por natureza. E isso tem tudo a ver com a falta dessa educação de cidadania. Porque se ele for educado sabendo que não pode desrespeitar, que não pode isso, não pode aquilo, é óbvio que o conceito de lei para ele altera, virá diferente. E na formação, a ideia na formação disso é fazer com que o indivíduo, o jovem em formação, a criança e o jovem em formação, ele realmente passe a se sentir protagonista do seu país. E não um mero coadjuvante e participante enquanto lhe interessar. Né? Ele na realidade, tem que ter essa noção de que o futuro, inclusive, desse país também está dentro da sua responsabilidade. E o que me entristece é que esse jovem hoje não vai ter tempo, talvez, de assimilar isso para que os filhos dele venham cidadãos. Mas eu acredito que se a gente começar já, em 2 décadas, a gente pode começar a ter um país melhor em vários sentidos, com educação. Sim, sem dúvida, não dá para dissociar da educação em todos os sentidos. E é essa a noção do indivíduo inserido num todo maior. É muito legal. Bárbaro, bárbaro. Agora eu vou voltar aqui para o doutor Lipai. Doutor Lipai, no que meio ambiente, no que a genética, quais os fatores que podem levar um homem a ter câncer de próstata ou um indivíduo a ter câncer? Eu acho que são coisas muito próximas. Quando nós falamos de câncer de modo geral, a gente tem que entender que o câncer ele não ocorre de um dia para o outro. Ele é uma doença que a gente chama de múltiplos passos. Ou seja, a célula começa dentro do que a gente chama do seu ciclo celular regular, que as células nascem e morrem, na sua grande maioria, não todas, mas a sua grande maioria. Então, quando eu falo na sua grande maioria, determinados tecidos, né? Até há pouco tempo a gente achava que as células cerebrais elas eram imutáveis, as células cardíacas, mas alguns trabalhos estão mostrando que não é assim. Talvez eles tenham um turnover, seja muito mais lento do que efetivamente acontece. Mas na grande maioria, por exemplo, as células da pele, que se descamam, então estão a todo momento se regenerando. Então, partindo dessa premissa, o ciclo celular ele pode ser alterado e ele é alterado pelo que a gente chama a célula passa a ser mutável. Né? E essas mutações elas podem ocorrer por vários fatores. Se nós conhecêssemos todos esses fatores, seria muito mais fácil de você inibir o crescimento, porque você poderia identificar qual é o risco que nós teríamos e a partir daí você inibir a exposição. Por exemplo, no caso do câncer de pulmão, se o indivíduo sabe que ele corre um risco de ter um câncer de pulmão, efetivamente, ele deixa de ser exposto a determinadas fumaças, a tabaco e assim por diante, e ele efetivamente estaria livre. Mas isso não é a regra, nós não conhecemos, nós não temos esse domínio, mesmo porque tratando-se de
de mutações e de doença, uma doença de múltiplos passos, como eu citei anteriormente, você às vezes perde esse controle. Especificamente no câncer de próstata, nós não conhecemos esse mecanismo, é uma doença heterogênea. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo com um determinado marcador e que isso virou até um dos motivos do livro que nós escrevemos, da genética oncológica aplicada à urologia. E nesse trabalho e nesse livro, a partir de então, nós discorremos que o câncer de próstata é uma doença heterogênea, então nós não conseguimos efetivamente conhecer todos os passos até hoje. O que significa isso? Eu consigo identificar clinicamente que ele tem uma doença, um câncer dentro da sua próstata, especificamente dentro da sua próstata, e ele é o que nós chamamos de uma doença localizada. Ele tem todos os fatores positivos para nós irmos, fazermos a cirurgia ou a radioterapia e falar que esse paciente, ao longo do tempo, está curado. E a grande pergunta é por que alguns indivíduos, a mesma faixa etária, com o mesmo tamanho de câncer dentro da sua próstata, com os exames mostrando semelhantes, um vai para a cura e o outro vai manifestar recidiva da doença ao longo do tempo. Então essa é a grande pergunta. Então a genética está aqui para nos ajudar a conhecer os passos na carcinogênese. Então hoje, com toda a tecnologia, nós ainda não conseguimos identificar todos esses pontos. Nós conhecemos alguns e muito poucos, que nós não conseguimos ainda interferir efetivamente na doença e na sua evolução. O que nós sabemos é que alguns fatores do meio interferem. A grande pergunta é, por que o indivíduo, né, no Japão não tem a doença, mas quando ele migra para os Estados Unidos, ele passa a ter o câncer na mesma, vamos dizer assim, no mesmo número, na mesma incidência que a população americana. Então, ou seja, o ambiente interfere, especificamente o ambiente, quando a gente fala, não necessariamente o local, mas, por exemplo, a alimentação. Sabe-se hoje que a alimentação baseada no excesso de gordura, de modo geral, é um fator que pode provocar o câncer, tá? Mas talvez qualquer câncer. Qualquer câncer, tá? E também para o câncer de próstata, né? Que esses trabalhos clássicos mostram exatamente isso. O indivíduo, na mesma faixa etária, ele tem um percentual pequeno no país dele, mas quando ele migra para outro país, né? Isso a gente conheceu bem nas populações asiáticas, quando iam para os Estados Unidos, por exemplo, né? Infelizmente o Brasil, vamos voltar um pouquinho no que a doutora falou, educação. Nós ainda não temos uma educação como os outros países têm. Isso inclui na medicina, ou seja, eu poderia ter muito mais condições de termos dados sobre a população, né? Não que os médicos brasileiros não estão preparados como, por exemplo, os americanos, os europeus, muito pelo contrário, né? Nós, tá? Como a sociedade europeia e a sociedade americana, praticamente hoje desenvolvemos o mesmo nível de medicina. Só que nós não temos a tecnologia e a educação, e educação na base de dados para que a gente consiga desenvolver esses trabalhos. É exatamente o que a doutora falou, né? De forma muito apropriada. Volta à educação. Então, se nós tivermos educação para conhecermos e podermos estudar, isso nós vamos procurar identificar esses fatores. Fatores ambientais, sim, fatores genéticos, ou seja, aquilo que ele traz do pai. O indivíduo que teve um pai com câncer de próstata, um tio, um irmão, ou a somatória deles, tem que ficar atento, que quanto maior o número de membros da família com câncer de próstata, maior a probabilidade desse indivíduo vir a manifestar também a doença e de uma forma muito precoce. Isso é válido para o câncer de próstata e para outros cânceres, por exemplo, como o câncer do trato gastrointestinal, o câncer de cólon, por exemplo, tá? Que hoje talvez seja um dos cânceres que nós mais tenhamos domínio sobre a sua biologia. Quando eu falo biologia, é como ocorre a manifestação desse tumor. E por que? O que mais você tem dados? Dados? Porque maior incidência? Ela é incidência, eu costumo dizer assim, que os 6 cânceres mais comuns, isso eu falo no consultório, quando eu estou falando de medicina preventiva, aquele indivíduo que veio, como nós começamos a conversa, fazer o diagnóstico, eu falo para ele o seguinte, na faixa etária que o senhor se encontra, nós não podemos esquecer que não necessariamente o câncer de próstata é o que vai lhe preocupar. Nós temos 6 cânceres sólidos, não nos hematológicos de sangue, 6 que são os mais comuns.
Tá? Dentre esses 6, 3 são urológicos, rim, bexiga e próstata. Nós não podemos esquecer disso. Temos outros 3, pulmão, pele e intestino. Até brinco que, efetivamente, um raio-x vai mostrar um câncer de pulmão. A pele, muitas vezes, é o próprio paciente que faz o diagnóstico. O intestino, ele precisa procurar um médico para submeter a uma endoscopia, seja uma endoscopia alta ou uma endoscopia baixa, a colonoscopia. Tá? Então, a gente conhece dentro de todos, vamos dizer assim, os fatores, né? Os fatores hereditários, os fatores dos passos, dos exames que nós temos à disposição hoje, que a gente consegue identificar e fazer a medicina preventiva. Então, eu não posso deixar de considerar a orientação que eu tenho que passar para esse paciente. Mas eu lembro que muitas vezes o câncer vai começar agora, mas ele só vai manifestar daqui 5, 10, 15 anos, dependendo do tumor que ele tem. Por outro lado, falando de medicina preventiva, ele não pode deixar de esquecer doenças cardiovasculares. E hoje, dentro da urologia, volto a insistir, de ter tempo de conversar com o paciente, não se deter única e exclusivamente a queixa e a duração que lhe traz ao consultório, mas procurar identificar outros fatores. E ao resultado dos exames também, né? Exatamente. Por exemplo, em medicina hoje, seja ela qual for, e isso quem trata é o urologista, disfunção erétil é um marcador para a doença. Se esse indivíduo tem uma falha de ereção, principalmente jovem, tem que se identificar se ele não tem uma doença cardíaca, uma doença endócrina ou algum outro fator que está levando ele até essa falha. Então, a gente fala que o que o paciente conta, ele é um marcador tão efetivo quanto um marcador de sangue, por exemplo. Então, é a partir desses detalhes que a gente considera. E especificamente, né, tratando-se de câncer de próstata ou qualquer outro câncer, a gente tem que sempre estar detalhando na história e procurando buscar qual é o fator que o levou a manifestar ou que ele possa vir a manifestar. Eu vou até fazer um paralelo com isso que o senhor está colocando, né? Aquele médico de família lá de antigamente, infelizmente não tinha tecnologia para confirmar diagnósticos e talvez a próprio estudo, né, que vão avançando em decorrer da tecnologia. Mas ele olhava o ser humano. Né? Ele conseguia. Hoje, parece que faz todos os exames para ver se tem alguma coisa, vai achar alguma coisa, porque sempre, né, que não necessariamente quer dizer uma doença, tal qual um advogado que acha daqui a pouco, alguns, e acho que a Márcia vai concordar comigo, que acha que é só colocar no computador e sai o número da lei que vai aplicar, né? Que é justamente o papel do advogado é de interpretar. Passando a hermenêutica, né? Não é? Que é o papel do médico, que seria é fácil. Exatamente, Isso não seria muito fácil em qualquer área. Mas né? o senhor não vê que há, infelizmente, um caminho meio que comercial da medicina indo para esse lado? Na minha opinião, essa é uma opinião pessoal, deixar bem claro, eu acho que está tendo uma inversão de valores. Uma inversão de valores. A gente não pode deixar de simplesmente, pelo cotidiano, nos vencermos aquela movimentação dos planos de saúde, que hoje, na grande maioria, os médicos trabalham para plano de saúde ou para a assistência médica do Estado. Isso também, volta-se, é educação. Educação, porque o ideal hoje é que, da mesma forma, eu valorizo muito os professores de modo geral, muitos, mas muitos deles acabam não conseguindo fazer um trabalho de excelência pela forma em que as coisas se encontram, né? Vamos dizer assim, estaria sucateado, não tem salários adequados, não tem condições ideais. Nós vemos absurdos de alunos agredindo professores, quer dizer, está tendo uma inversão de valores, a gente não pode deixar de considerar isso. E no meio médico também acontece isso. Vide, na minha opinião, tá? É uma opinião pessoal e não é uma questão política, não é uma questão política, mas eu acho, na minha opinião, é uma vergonha para um Estado como o Brasil, se a gente pode puxar, nós temos que importarmos médicos para trabalharmos aqui, nós temos escolas de medicina em números suficientes, nós temos médicos suficientes, nós temos um excelente Conselho Federal de Medicina, um excelente Conselho Regional de Medicina, se tratando do Estado de São Paulo, eu não posso falar pelos outros que eu não conheço, mas pelo Estado de São Paulo. Então, nós temos, o que nós precisamos rever é a forma como os médicos estão trabalhando, como eles estão sendo remunerados, como eles estão trabalhando. Eu acho que seria conveniente que nós fôssemos à periferia, pode ser na periferia de São Paulo mesmo, e ver as condições em que os médicos trabalham,
e da forma também como a população é atendida. Não é só por uma questão que o médico não quer trabalhar, que às vezes ele não tem condições de trabalhar. Não tem nem então, raio-x, né? Exatamente. É uma condição ampla. E isso volta a esbarrar lá atrás, educação. Porque se nós tivermos educação, nós vamos saber reivindicar as coisas de uma forma muito mais inteligente, tá? Para que a gente possa retribuir o imposto que nós pagamos, e que não é pouco, para a sociedade. E na verdade, a função do médico mais poderia perfeitamente ser suprida por uma equipe multidisciplinar que custaria menos para o governo. Com certeza. Porque a gente sabe que 80% dessa medicina é o quê? É a febre, é a tosse, é a diarreia, não é isso, doutor? Exatamente. Então não precisa necessariamente. Né? Eu acho que nessa situação o Estado devia se espelhar um pouquinho na iniciativa privada. O que os planos de saúde fazem hoje para minimizar os seus custos? Ele cria, exatamente o que você falou, equipes multidisciplinares que vão muitas vezes identificar doenças crônicas. Parece que eles estão gastando mais mandando uma enfermeira à casa, coletando exame na casa do indivíduo. Não, eles estão diagnosticando, que eu falei, fazendo medicina preventiva. A hora que ele consegue tratar a doença na sua base, ou identificar ela precocemente, o custo lá na frente é muito mais baixo. Tá? Isso é, contudo, se tratando em qualquer segmento da economia desse país. Né? Não só na medicina. Deixa eu mostrar, o doutor tem um livro, chama-se Genética Oncológica Aplicada à Urologia. Doutor, lá o senhor faz o exame genético para diagnosticar o câncer? Ou diagnosticar, na verdade, não, para achar o remédio que poderá ser melhor aplicado? Ou é muita onda e ainda não é tanta necessidade? Ou, enfim, eu acho que essa questão do exame genético, e aí eu vou provocar a Márcia que está aqui do meu lado, não houve debate na sociedade sobre ele, não é verdade? Não. Tratando da sociedade brasileira, não houve debate. Eu acho que esse debate é um debate muito mais amplo, porque a gente não pode deixar de discutir em custo-benefício. Eu não estou agora falando especificamente de um determinado tipo de doença específica, por exemplo, vamos fugir um pouco da urologia para mama, câncer de mama, tá? E que tem determinados marcadores e que você consegue identificar se o tratamento pós-cirurgia, pós-rádio, a quimioterapia específica ou algumas drogas mais específicas do ponto de vista genético estão sendo efetivas ou não. Então, nessa situação específica, é válido, ponto. Não se discute. Nós temos tecnologia para isso em alguns tipos de tumores e os oncologistas, de modo geral, eles são as pessoas apropriadas para isso e nós temos excelentes oncologistas. Então, nós temos sim que fazer, mas são situações específicas, não se aplica a uma população de modo geral. A gente tem que tomar muito cuidado enquanto, vamos dizer assim, profissionais da área, em saber explicar e saber diferenciar. Quando eu falo de saúde pública nesse país, nós temos que discutir custo. Uma vez eu tive a oportunidade de, acho que vale a pena ilustrar, eu tive a oportunidade de trabalhar numa discussão clínica, numa apresentação num grande hospital de câncer aqui em São Paulo, falando se nós devíamos ou não pedir o PSA para todos os pacientes de modo indiscriminado, ou seja, o screener. Né? E coube a mim aplicar que nós não deveríamos usar o PSA rotineiramente, e para o outro colega ele deveria falar que sim, que nós deveríamos, tá? Seria o ponto e contraponto. E quando eu estava elaborando os meus argumentos, eu falei assim, o que eu vou pensar para dizer não vou pedir o PSA? E a minha tarefa não era fácil, porque todo mundo sabe, todo mundo fala em PSA há muito tempo. E aí eu comecei a fazer um levantamento no Instituto Nacional de Câncer aqui no Brasil e com alguns dados também correlatos dos Estados Unidos, que nisso eles são muito bons. Né? Se a população a partir dos 40 anos até 70, nós fecharmos nessa faixa etária de 40 a 70, se o paciente fosse a uma consulta médica, fizesse um exame de toque, pedisse o que a sociedade brasileira recomenda, que são alguns exames, não são muitos, um exame de urina, um exame da função renal, um ultrassom e o PSA, nós fizéssemos isso.
nós chegamos e rastreássemos toda a população brasileira, nós iríamos gastar hoje, aproximadamente em valores de hoje, mais de 3 bilhões de reais. Eu acho que é um valor absurdo enquanto nós estamos considerando que a população está morrendo de fome e tem outras doenças que são muito mais efetivas, tá? Que a gente precisa tratar. A própria dengue que está aí. Como dengue, como verminoses nesse país, é só andar um pouquinho por esse país a gente vê. Então a gente tem que tratar a saúde pública de modo geral antes de falar de doenças específicas. Então é isso que o Estado tem que voltar. E aí envolve o negócio chamado custo-benefício. E isso, por incrível que pareça, é ético. Não é que eu estou deixando de atender outros. Isso eu estou falando de medicina básica. E ética na coletividade, porque agora eu vou ter que provocar a Márcia com outra questão. Né? Haverá um momento em que os brasileiros vão ter que se apoderar do pacto social para discutir o orçamento público. Não é? Então, se você defende uma tese com louvor de que falta a educação até mesmo para a pessoa ter noção do que é ser cidadão, do que é uma cidade. Chegar à discussão de um orçamento de pacto social. Então, veja o quanto nós temos que correr, Márcia. Não é? Com grande atraso aí. Mas não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Tem que iniciar. Urgentemente. Tem que iniciar. Não é? E o que você pensa em fazer com a sua tese? Você vai encaminhar? Você vai... O que você está pensando? Porque a Associação das Advogadas, a ASAS, vai encaminhar um projeto de lei e estamos estudando só a forma educacional, porque nas diretrizes, na lei de diretrizes, há a previsão de inserção da filosofia e algumas escolas ou educadores acham que a questão de gênero estaria aqui. Eu acho que não. Eu acho que não é uma questão filosófica, até porque a filosofia negou a mulher durante anos a fio. Então, não é sociológica. Não é? Então, como é que você pretende dar encaminhamento? Eu acho fantástica a ideia, acho que ela vem recheada de conteúdo, que é o que falta, não é? O que você está pensando? A ideia, vejam só, já existe existem projetos aí apresentados no sentido de inserir o estudo da Constituição, alguns tópicos, já no ensino fundamental e médio. Mas só no direito, existe, né? Mas a ideia não é a partir da Constituição que temos que considerar que a Constituição é a lei fundamental do Estado, que traz o estatuto jurídico político para todos os cidadãos, onde de lá tiraremos e partiremos todos os direitos e deveres, não podemos esquecer dos deveres, né? Cidadãos também. Então, a ideia não seria somente inserir, porque a própria LDB já tem, não haveria necessidade de uma reforma. Que é muito difícil, me disseram. A reforma da própria LDB, que acabaria envolvendo muitos outros aspectos, o que não estaria, veja bem, o que não poderíamos fugir, porque para uma reforma dessa, a interdisciplinariedade tem que estar presente, claro. E inclusive a participação da sociedade civil, sem dúvida alguma. Interdisciplinariedade, porque não basta simplesmente colocar um artigo na LDB, passa-se a ensinar a Constituição Federal, de forma alguma. Mesmo porque, como ia dizendo, lá já existe previsto atualmente o quê? A necessidade de noções sobre o sistema político para o indivíduo em formação. Agora, não seria só isso, não é só o sistema político, né, que nós precisamos resgatar aí. Resgatar desde aquela noção inicial de pertencimento, de nacional, de pertencer ao país, de ser, como disse já e reitero, protagonista da situação atual e da situação futura. E no caso de uma opção por não participação, por não ser este protagonista, por não tomar esse status, não no sentido diferenciador, mas de estado de cidadão, que o seja por opção, mas que seja consciente e não simplesmente por abstenção mera e simples. Eu li uma resenha da dissertação dela, onde ela traz de uma forma muito peculiar que hoje a nossa sociedade, e de um tempo para cá, aliás, de um tempo para cá não, há muito, eu tenho a impressão, desde o nosso Código Civil de 1916, que já foi revogado, tudo era voltado para o indivíduo e nunca para o coletivo. O novo Código Civil, que também já não é tão novo, que é de 2002, traz umas noções de coletividade
e que começaram, inclusive, a perturbar um pouco o nosso meio, né? Como assim coletividade, né? Exato. Porque, infelizmente, o brasileiro está acostumado a olhar para o umbigo. Então, eu acho que o que eu achei muito interessante da sua tese é justamente isso, que é você passar para as nossas crianças, e todas já sabem todos os direitos dela, viu? Todas. Deveres, não, porque não se fala em dever de criança, né? Só se fala em direito de criança. Justamente a noção da coletividade. Da inserção do indivíduo, da criança, do indivíduo em formação, nesta coletividade, como copartícipe. Não só da escola, como do bairro, como da cidade, como do estado, como do país. Exato, a educação cidadã envolve isso tudo. Exatamente. Então envolve sim conceitos constitucionais. Veja que até é interessante, nós temos vários dispositivos na Constituição apregoando, né, a sua chegada ao cidadão. Nós temos até lá no ato das disposições constitucionais transitórias um dispositivo que afirma, que acredito que muitos cidadãos nem sequer têm a mínima noção disso, que ele tem direito a um exemplar gratuito da Constituição. Todo e qualquer cidadão brasileiro tem esse direito. Quer dizer, que é um direito mínimo, a partir do qual, se ele tomar o conhecimento dos seus termos, né, mesmo que perfunctório, não é necessidade, nós não estamos falando de um curso jurídico, nós estamos falando de conceitos básicos de cidadania. Extraindo a partir da Constituição, isso já seria um avanço muito grande. Né, em termos dos deveres cívicos. E não podemos esquecer o quê? Do processo democrático. Claro, nós não podemos dissociar a cidadania, o seu exercício efetivo, a participação do cidadão na manutenção, porque democracia ela não se instaurou em 5 de outubro de 88, com o advento da Constituição. Democracia é um processo do qual nós estamos fazendo parte, para o qual houve grande luta. E nós temos o quê? Nós temos que prosseguir nesse processo. E esse prosseguimento vem através de nós e das atuais e futuras gerações. Então, isso tem que ser colocado, isso tem que ser partilhado com a sociedade, com os indivíduos em formação, essa noção do pertencimento, essa noção do empoderamento do indivíduo enquanto cidadão e com relação às coisas públicas do seu estado e não somente às coisas particulares, porque o público é seu também. É de noção. Cada um e de todos nós. Essa é a ideia do senso coletivo, da tutela, deixar de ter como centro de proteção a tutela jurídica o indivíduo e passar a se considerar o todo. Exatamente. É este novo foco, né, da solidariedade, da tríade, da Revolução Francesa, lá atrás, né? Da vamos mais para trás da ainda, fraternidade. Né? Vamos mais para trás, vamos lá para Roma, Grécia. Ou resgatamos isso, né? Resgatamos efetivamente isso e colocamos isso em prática desde já, com provavelmente colheitas futuras, não importa, ou colocamos em risco o quê? A nossa própria subsistência e existência. Né? Somos hoje cidadãos do mundo. Literalmente. Não só mais a distritos, a um território estatal. Não. Temos que pensar nisso. E eu acho que o grande problema, Márcia, é que o Brasil ele é complexo demais, né? Porque se você fizer uma pirâmide, vamos colocar aqui embaixo da pirâmide a camada mais empobrecida e mais desfavorecida, esses aqui sequer têm noção dos direitos. Aí você sobe na pirâmide, pega uma faixa grande, hoje já, que a própria economia já reconhece dos brasileiros, onde eles não querem saber dos deveres. Exato. Não é? Eles já conhecem o direito, mas dever jamais. Aí você vai para o topo da pirâmide, então, não é nem dever e nem direito. É o salve-se quem puder, eu pode tudo. Não é? Então, o Brasil é muito complexo mesmo. E todo dia eu termino os programas cada vez mais consciente que o que realmente falta é educação. Já entrevistei filósofos que falam que as crianças na Alemanha sabem os seus direitos, mas também os seus deveres. E aqui elas são incentivadas a só conhecer os direitos. Né? Aí vem um grupo e defende essas crianças, aí vem outro grupo e defende as mulheres, outro grupo defende os negros, e essas coletividades não se inserem, não é? E não interagem, não há interação, e somos todos parte de um todo. De um todo. E o que é pior, todos esses grupos apagando fogo dos seus nichos. Exato. Sem a construção pela educação
do coletivo. E em todos os níveis, na mais tenra idade como nas faculdades, como disse aqui o doutor Lepai. Posso fazer um parênteses? Eu acho que hoje as pessoas, e de forma geral, 2 comentários, estão esquecendo uma coisa que lá atrás a gente estudava, a família. E eles estão perdendo essa identidade dentro da família. E a família teria ou tem esse papel importante de mostrar. Os pais, na minha opinião, têm que chegar assim para os seus filhos e falar assim, quais são os seus deveres? Porque falar não, né? Você tem direito, porque o seu direito é o meu dever para com você. E se a gente conseguir isso dentro de casa, eu acho que vamos caminhar muito. Segunda colocação, até que ponto o Estado brasileiro hoje, é uma pergunta que eu faço há muito tempo, ele tem interesse em melhorar a educação desse país? Talvez seja muito conveniente mantê-lo do jeito que está, o famoso status quo. Doutora, qual? A questão precisamos assim, separar, né, algumas coisas, porque acabamos encarando o Estado e o confundindo com os governantes, né? O Estado, na realidade, ele existe, é isso que nós temos que ter essa consciência e passar desse estado para os etéreo, indivíduos, né? Informação. O Estado, ele existe, ele está lá em função de uma sociedade politicamente organizada. Para isso ele surgiu, é o princípio da instrumentalidade estatal. Ele é um instrumento para que nós, né, para que a sociedade, nós, cidadãos integrantes dessa sociedade, consigamos atingir o quê? O famoso bem comum, que varia no tempo e no espaço, né? Aí, e vem variando no evoluir histórico também. Então, a questão toda seria o quê? Não, por favor, sem entrar em questão de governo atual, por favor, de partidos, algo apartidário mesmo, mas a questão governamental. Será que os governos que vêm se sucedendo têm interesse em um povo, né, educado, política e juridicamente, né? Consciente dos seus deveres cívicos, do que pode cobrar? Temos instrumentos constitucionais maravilhosos de participação do povo. Veja a própria informática. Nós já falamos hoje na e-democracia, ou democracia digital. E isso fez parte dos meus estudos na minha tese. E o que se constata, ou o que eu constatei, né, através de estudo de outros aí, precedentes, que apesar desse instrumento maravilhoso, que, né, chegou aí com esse avanço tecnológico, o que temos em termos de hoje? Aqueles que anteriormente já eram engajados nos termos estudados offline, são os que continuam engajados online. Então, outra questão cultural e educacional, se apropriar desse instrumento maravilhoso que é a informática, que para isso, para direcionar o jovem na participação, no conhecimento cidadão, e não simplesmente para a participação das redes sociais. Para brincar, né? Para jogos e brincadeiras, Márcia, mas se apropriar desse instrumento. São 360... Então são ideias aqui, né, que estão surgindo. São 360 milhões de celulares no Brasil. 360 milhões. Todos quase podendo acessar a internet. O problema é o que está à disposição deles, né? Que é, voltamos, Instagram, para o que se busca Facebook. A internet. Exatamente. Para o que se busca. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Doutor Marco, foi um grande prazer recebê-lo. A palavra é sua para se despedir e últimas recomendações. O prazer é nosso estarmos aqui, agradeço a oportunidade e lembrando que antes de tratarmos qualquer câncer ou qualquer doença, eu acho que vale a pena nós falarmos em medicina preventiva. Buscar o médico em todas as faixas, nem que seja para uma orientação, e a partir daí eu tenho certeza que ele terá uma melhor qualidade de vida. Obrigado. Obrigada. Doutora Márcia, prazer recebê-la também. Muito obrigada. Suas considerações? Minhas considerações acabam residindo justamente nisso. Sem educação, não conseguiremos mudar o estado em que nos encontramos. Então, pela educação, sem dúvida alguma, educação básica, mas pela educação também do indivíduo, informação para o resgate do seu empoderamento enquanto cidadão. Fantástico, os dois temas fantásticos. Eu vou me despedindo, lembrando que amanhã nós vamos ter a apitação em Diadema. Hoje a Ana Maria Braga deu entrando nesta campanha, porque enquanto não houver educação de gênero também, desde a mais tenra idade para as nossas crianças, infelizmente nós vamos continuar apagando fogo contra a violência à mulher. O Brasil ocupa o 7º lugar maior de violência no mundo contra a mulher.
Portanto, Mulheres de Diadema, estaremos amanhã lá, perto da Ordem dos Advogados do Brasil, distribuindo apitos. Até semana que vem, fiquem com Deus.